E aí galera, beleza? Vamos lá? Essa aula eu vou fazer especificamente para o pessoal da FIEB Jardim Belval, análise de similaridade do objeto na disciplina. A gente pediu um trabalho de DFD, né, diagrama de fluxo de dados, focado aí no trabalho de conclusão de curso. Então cada grupo aí já tem ideia do que vai fazer, né, qual é o tema e o que precisava fazer primeiro. Então a gente tem que fazer um DFD, um diagrama de fluxo de dados, conteúdo que foi passado, abordado em aulas presenciais, né, antes da parada do coronavírus. Então aqui eu tenho representado, eu fiz um exemplo aqui de sistema de venda de biscoito ou de bolacha, né, pra gente que paulista é bolacha, para quem é carioca e de outras regiões, biscoito. É o correto, né? Segundo eles. Algumas entidades, então o quê? Cliente, entidades externas. Cliente, vendedor, fornecedor, entregador, interagindo nesse sistema de venda de biscoito aqui, de bolacha. Antes de chegar nesse ponto, como eu já falei em outras aulas, a gente tinha que ter feito, né, gente? Vou abrir o notepad aqui. Levantamento de requisitos e necessidades. Então lembra que a gente vai estudar a regra de negócio, para entender o processo. Então, a gente tem um cliente, nós somos analistas de sistemas, e a gente tem um cliente que vende bolacha, que vende biscoito. Então eu preciso entender como é que ele vende biscoito, tá? Onde ele vende esse biscoito, certo? Qual o público-alvo dele, onde ele compra o biscoito para vender, certo? Quem entrega para ele, então se ele tem funcionários lá, empregados, né? Ou não, entregadores, vendedores, etc. Então eu vou estudar a regra de negócio, que dia da semana que ele trabalha, como é que ele fatura esses pedidos, né? Os clientes dele são pessoas físicas, pessoas jurídicas. Então tem um estudo que tem que ser feito antes, então o professor de projetos provavelmente já abordou com vocês, né? E nas nossas aulas também. Você tem que estudar a regra de negócio, estudar o negócio, entender desse negócio, é a primeira etapa, certo? E desde que vocês forem escolher os temas, né, os subtemas, foram definidos pelos professores, vocês já foram estudando, né, a ideia, né, que a gente foi passando para vocês, vocês tinham que ter uma ideia de como é a realização desse trabalho. A partir daí, se você tem um script, lembra lá das necessidades que a gente tinha, quais eram os requisitos? Então, eu sou analista, o proprietário da empresa que vende bolacha, ele me contatou para desenvolver para ele um sistema de controle das vendas dos biscoitos. Então ele quer controlar as vendas dos biscoitos, ele quer saber no final do mês quanto é que ele vendeu, para quem que ele vendeu, se ele teve lucro, se ele não teve. Existe uma série de necessidades, aí ele tem as necessidades dele. Então essa é a necessidade principal, essa é uma necessidade. Quais são os requisitos para atender essa necessidade, lembra? Então eu preciso lá, dados do cliente, né, que é o cliente que ele vai vender, que vai comprar a bolacha. Aí quais são os dados do cliente? Nome dele, telefone, endereço dele, poder entregar a bolacha, e aí eu vou discriminar. Dados do produto que ele vai vender, qual é a descrição desse produto, quantidade que ele precisa aí para poder atender os clientes dele, etc. Dados, ele não fabrica bolacha, ele só revende. Então, dados do fornecedor, quem que ele compra essa bolacha, qual é a razão social, CNPJ, endereço, né, telefone de contato desse cliente, etc. Esse fornecedor, ok? Então, a partir do levantamento da necessidade principal, controlar as vendas do biscoito, eu tenho os requisitos. Então, se eu faço se eu sigo esse script todo, eu tenho condições, agora conhecimento, para que eu consiga realizar a confecção do diagrama, ok? Então, a gente vai lá para o diagrama agora. Eu usei, como eu disse para vocês aqui, eu estou usando o Astar, que eu encontrei na internet. O legal para vocês como alunos, lá no site do Astar, eu tenho licença gratuita para estudante. Então, vocês são alunos aí, vocês conseguem. O professor não tem. Eu estou usando a versão free aqui. Provavelmente, se eu quiser continuar usando, eu tenho que comprar. Mas eles têm uma versão aqui para estudante. Então, a licença aqui, ó. Licença livre. É só se cadastrar lá e baixar o aplicativo e instalar. Aí faz o download, bem simples, né? Não tem segredo de instalação. Next, finish, até ele abrir aqui, essa tela aqui. Aqui eu já fiz para a aula agora, né, para a gente não perder muito tempo na aula, para a aula não durar muito tempo. Eu fiz aqui o diagrama de contexto, que é esse aqui, o nível 0 e o nível 1. Então vou fazer agora a explicação desses níveis que eu fiz e a criação das entidades aqui e dos depósitos de dados. Então legal, diagrama de contexto. No diagrama de contexto, eu sei que muita gente está usando o Word. Eu pedi para que vocês usassem na descrição da tarefa, usar o Lucidchart, né? A gente usou nas aulas, quem lembra das aulas presenciais aí, a gente usou o Lucidchart, já está lá, a gente instalou, né, nas aulas presenciais, em laboratório. Uma boa ferramenta, né? Tá de graça lá também, versão gratuita de teste. A gente fez lá até um DFD, né, lá.
em aula, quem lembra aí? Tá aqui, o Sistema de Gestão do Sabor Brasil, lembra? Do distribuidor de bananas. Que eu só mudei de banana para biscoito, a ideia é quase a mesma. Então aqui eu tenho a bolha, lembra? Que é o processo principal, o processo, ou bolha. Tem aqui, Sistema de Venda de Biscoito. Quem quiser usar a ferramenta depois, tá aqui, ó. Só clicar, dá um clique, depois dá um clique aqui na folha aqui de trabalho, né? E ele já cria a bolha. Para eu criar o DFD, né? Aqui, o Data Flow Diagram, Data Flow Diagram, Data Flow Diagram, ou Data Flow Diagram no português britânico, né? Então, como é que eu chego aqui? Eu criei aqui um novo projeto, ele vai criar esse contexto aqui, e aqui eu clico o botão direito, criar diagrama, e eu procuro aqui, ó, Data Flow Diagram. O legal é que a gente vai usar nas aulas de UML também essa ferramenta, ou a Argo, ou o Lucidchart. A gente pode usar essas ferramentas também, eu consigo fazer a criação aí de outros diagramas. Então vamos finalizar aqui o entendimento do diagrama de contexto. Então eu tenho aqui o processo, que é a bolha, sistema de venda de biscoito. Então, o sistema vai controlar a venda de biscoito. Quais são as entidades externas? Lembra? Entidades externas são pessoas, empresas ou um outro processo externo, que eu não tenho controle. O que eu não consigo controlar, né? Mas eles interagem com o meu sistema. Então eu tenho o cliente, que é quem faz o pedido. Então eu escrevi aqui pedido. Então o cliente faz o pedido da bolacha. O cliente é quem vai comprar a bolacha. O vendedor, ele fatura o pedido para o cliente. Então eu tenho uma pessoa que ela fatura o pedido. Eu chamei de vendedor, podia ser um atendente, um contas a receber. É alguém que vai receber o pedido e faturar esse pedido para o cliente. Que gerar uma nota fiscal, um boleto, para que ele pague os biscoitos e receba em casa lá, o biscoito na propriedade dele. Fornecedor. Fornecedor é quem entrega o biscoito. Eu não fabrico o biscoito. Então eu compro o biscoito do fornecedor e ele me entrega o biscoito para que eu revenda. E o entregador é uma outra entidade externa, ele recebe a nota fiscal e a rota, né, o destino para entregar o biscoito. Então tá aí o diagrama de contexto, eu tenho uma ideia geral. O que eu disse para vocês lá na explicação, né, agora há pouco no Teams? Eu olho para o diagrama de contexto, eu já entendo. Só de olhar para o processo, para o que diz o processo, eu entendo o que é. Quando eu não entendo, é porque vocês ainda não entenderam. Por isso que eu falo, importantíssimo dar um passo para trás agora, né? A gente tem até sexta-feira para fazer, esses 2 dias. Dá um passo para trás, olha aqui, faz o levantamento das necessidades, levanta os requisitos, né? Faz o trabalhinho, faz a liçãozinha de casa, que aí você vai entender melhor o que você tem que fazer aqui. Muitos grupos copiaram lá o exemplo da professora. Simplesmente trocaram os dados do processo da entidade externa, gente. Não é isso. Vocês têm que entender e as entidades elas vão aparecer para você. Então vamos lá. Esse é o nível de contexto. Vamos para o nível 0. Nível 0, eu dividi. O sistema de venda ele virou 2 processos. Processo 1, compra de biscoito. Processo 2, venda do biscoito. Então aqui, ó, processo 1, fornecedor. Então aqui, o comprador da minha empresa não, né? Na empresa que eu sou analista de sistemas, eu estou desenvolvendo um sistema para o vendedor de bolacha lá, vendedor de biscoito. Ele tem um comprador lá, que pode ser ele mesmo ou algum funcionário dele, um empregado que faz a compra do biscoito no fornecedor. Esse comprador, ele realiza o pedido de produto. Para quem? Para o fornecedor. Eu posso até, se eu quiser, mas como é que ele sabe os dados do fornecedor? Então eu tenho aqui um DFD com depósito de dados. Aí eu arrasto, vocês vão ver que quando a gente cria aqui nessa ferramenta, eu crio as entidades e os depósitos de dados, eu não posso ficar criando novamente, mas eu posso arrastar. Você vê que eu cliquei aqui, arrastei para cá, tem uma setinha aqui, clico no fornecedor, clico aqui no processo, que é o dados do fornecedor. Eu posso melhorar aqui o processo que eu já fiz. Então o comprador chegar no fornecedor aqui, nessa entidade externa, ele precisa de um catálogo, ele deve ter uma agenda no celular ou no computador, com os dados do fornecedor, e ele liga para o fornecedor e faz o pedido. O fornecedor, por sua vez, fatura o pedido para a empresa aqui e gera uma adição no estoque, né, dessa empresa, dos produtos que ela precisa vender. Então está aqui feito o nível 0 aqui da compra do biscoito. Descendo aqui eu tenho o segundo processo, que é a venda. Então o vendedor, que é o mesmo vendedor lá do outro processo anterior do contexto, né, o vendedor, ele aparece agora aqui, ele fatura o pedido para a venda. Então o cliente realiza o pedido, o vendedor fatura esse pedido. O cliente, ele tem pelo celular, pelo computador, pelo site, ele sabe quais são as bolachas que ele quer, ele faz o pedido com base no que ele vê lá. Se tiver em estoque, né, se esse produto tiver em estoque, ele recebe através do entregador, o entregador faz a entrega do produto para esse cliente. Está aqui o nível 0 da venda do biscoito. No nível 1, eu vou abrir os 2 processos.
Então o processo 1, que é a compra do biscoito, no nível 1 vai virar pedido da compra e entrega do fornecedor. Pedido da compra, de novo, comprador solicita produto, com base nos dados do fornecedor, o produto, dados do produto, e aí ele faz o pedido da compra. O fornecedor fatura o pedido. Então aqui é o processo só de pedido da compra, que é 1.1. 1.2, eu dividi os processos agora, né, aquele processo de compra viraram esses dois processos, pedido da compra e entrega do fornecedor. O fornecedor eu não consigo controlar, é externo. Eu não sei como é que ele vai me entregar, eu só sei que eu vou receber o produto em um determinado momento. E quando eu for receber o produto, ele vai enviar a fatura que vai para o meu contas a pagar. Então eu vou ter aqui uma planilha no Excel ou um setor que vai controlar os meus boletos que eu tenho que pagar depois, né? Que eu vou comprar o biscoito para revender. E aqui no estoque do produto, eu recebo aqui os dados do produto. No nível 1 aqui ainda, processo 2.1, eu tenho o cliente. Aqui no nível 1, eu tenho 2.1, o cliente realiza o pedido do biscoito, o produto com base nos produtos que está no estoque, né, disponível no estoque. O cliente, aqui tem o DFD do cliente, né, que eu tenho os dados do cliente. Então esse cliente aqui, quando ele faz o pedido, ele faz o cadastro lá no meu site e deixa os dados para mim aqui no depósito de dados. O vendedor fatura o pedido para o cliente. E os pedidos vão para entrega. Então vai ter uma planilha lá ou uma tabela no banco de dados que vai receber um DFD aqui, né? Isso aqui é o que chama de repositório de dados, né? Ou depósito de dados. Então, isso não quer dizer que é uma tabela no banco. Pode ser uma tabela no banco, pode ser uma agenda, certo? Vai receber os pedidos para entrega. O pedido para entrega, que aparece aqui, ele vem para cá, no 2.2, que é a entrega do pedido. Pedidos para entrega, dados do pedido para o entregador. Então, o entregador vai fazer a entrega do pedido. Então, gente, assim, é como eu estou dizendo para vocês. Vocês têm que primeiro entender o processo. E é bem simples, né? Você tem aí as bolhas, né, os processos e as entidades externas, e em algum momento você precisa definir aqui o depósito de dados, onde você vai guardar os dados para usar esses dados dentro do processo. E aí você tem um entendimento do processo como um todo. Ok? Essa aula de hoje, sobre diagrama de fluxo de dados, tenta aproveitar a aula, estou lá disponível nos canais lá oficiais, no chat ou no canal do mesmo nosso, para dúvidas. Vou disponibilizar essa aula aqui no YouTube e espero que vocês aproveitem aí. Até logo.